Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Rota 10X, o podcast feito para você que busca conhecimento sobre vida, trabalho e negócios, tudo isso de uma maneira leve e descontraída. Eu estou muito empolgado para compartilhar conhecimento com vocês nesse episódio e ao meu lado está aqui um grande amigo meu, que é mais um host desse podcast e que tem vários insights para hoje, Kaique Baroni. Salve, salve galera! No episódio passado a gente aprendeu aí um pouco sobre as atitudes que podemos tomar para nos ajudar no nosso dia a dia a crescer em diversas áreas, profissional, espiritual e também, principalmente, financeira. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o tema Nunca é tarde para recomeçar. Então a gente está vindo aqui mostrar para você que nunca é tarde para recomeçar e que sempre tem uma oportunidade esperando logo à frente. E muito importante, pessoal, se inscreva nesse canal e ative as notificações. O primeiro episódio a galera amou, vários comentários positivos. Então se você quer que essa mensagem se espalhe para mais pessoas como você, então ajuda compartilhando esse vídeo, inscrevendo e ativando as notificações para não perder nenhum, beleza? Deixa seu like também. Boa. Caicão, no último episódio a gente abordou sobre os hábitos, sobre os prejuízos financeiros, Ambiente. muitas histórias legais para compartilhar. Eu vi até a galera repostando ali nos stories alguns cortes que a gente fez nesse podcast, muito legal. E agora eu quero saber, qual foi o seu maior recomeço dos últimos tempos? Com toda certeza, Renan, voltando para o assunto, foi no último prejuízo. Porque ali eu realmente recomecei do zero. Eu nunca tinha tido uma experiência de começar do zero. Eu já passei por prejuízos, mas sempre eu estava ali numa condição favorável. Quando eu estava no primeiro prejuízo, eu tinha um emprego, tinha salário. No segundo, eu tive o mercado, tinha meu projeto musical, tinha o meio musical. No terceiro foi quando eu larguei tudo. Eu não tinha mais relacionamento, a família também já não estava mais próxima de mim, eu já não tinha mais meu projeto que eu tinha abandonado e eu ainda estava com uma dívida a maior que eu tinha até aquele momento. Minha dívida estava estipulada em R$50 mil. Nossa. E nesse recomeço, eu larguei tudo que estava dando certo na minha vida e eu comecei do zero, em outra cidade, em outro lugar, morando sozinho novamente. E nunca tinha morado sozinho, né, na verdade, né, no literal. Então esse foi o meu maior recomeço. E eu vou te falar, eu nunca tive um recomeço tão bom quanto esse. Não foi fácil. Agora é bom depois que eu já passei por todos os processos, ou por alguns deles, né? Nunca a gente para de passar por processos na nossa vida. Mas no momento é difícil. Mas é aquilo, né? Uma luta, depois que você vence, ela se torna uma vitória. E quando você vence, você tem história, você tem testemunho para contar e com certeza você cresce em todas as áreas da sua vida. Financeira, emocional, espiritual, em tudo aquilo que você precisar. Boa. Eu vejo que hoje em dia tem muitas pessoas que elas se prendem a determinados lugares por medo de recomeçar. Então, por exemplo, pega a menininha que fez uma faculdade de 4 anos. Ela se formou, beleza, agora ela tem um diploma e está sendo vomitada no mercado de trabalho. Ela chega até a exercer 1, 2 anos de profissão, só que ela depois se vê descontente. E ela olha, poxa, 4 anos de profissão, já trabalhei 2 anos, né? Tem minha família que sempre me apoiou, de repente às vezes é o pai que paga a faculdade e tudo mais, e a pessoa se vê presa e quanto mais rápido ela sair disso, mais chances ela tem de se libertar de uma forma mais tranquila. Só que não acontece, não é o que acontece, as pessoas elas se prendem. E por que você acha que as pessoas têm tanto medo assim do recomeço? Bom, Renan, eu enxergo que as pessoas têm muito medo de recomeçar por conta do medo do fracasso. A gente é ser humano. A gente, independente se você gosta ou não, a gente precisa da aprovação das outras pessoas. A opinião dos outros pode não te afetar emocionalmente, mas você se importa um pouco. Afinal, isso está dentro da gente. A gente é ser social, então a gente precisa disso. E o medo de fracassar eu vejo que impede muita pessoa de querer tentar coisas novas, de procurar novos caminhos, porque ela já está ali acostumada, ela já tem um círculo social que às vezes apoia ela já está num emprego estável, numa vida, numa rotina estabelecida. Então, algo novo acaba intimidando ela. Esse recomeço, ela pensa, mas e se der errado? E se acontecer isso? E se eu perder aquilo? Se você não tentar, você já perdeu. Você pode ter certeza disso. Anota essa daí. E, bom, o medo do fracasso, eu perdi ele lá atrás, quando eu li o Mais Perto que o Diabo. E eu não conhecia a Bíblia. Você me permite espiritualizar um pouco? Manda lá. Porque, assim, depois que eu conheci a Bíblia, a gente percebe que a gente não precisa ter medo de errar. Porque está escrito em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aquilo, sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito em Hebreus. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, e você não agrada aquele que tudo criou, como que você vai conquistar alguma coisa nessa terra? Se ele criou tudo e você não está agradando ele. Então é aquilo, você tem que ter fé. O medo e a dúvida, eles são os maiores anuladores da fé. E isso tudo vem do aonde? Do medo. O medo do fracasso. O medo de você tentar,
O medo de você não ter a incerteza do que você vai ter pela frente. Você falou no episódio passado que não adianta você pedir para Deus guiar os seus passos se você não está disposto a caminhar. Não adianta você querer buscar aquilo que você está querendo se você não vai ter coragem de enfrentar. Porque a coragem, ela não vem de Deus. Deus, ele provê tudo que você precisa. Mas quando ele foi falar para Josué seguir o caminho depois de Moisés, ele falou: ser forte e corajoso. A força e a coragem vêm da gente. A gente precisa dar o passo da mudança. A gente precisa seguir em frente em tais dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, porque eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar. Agora, se a gente tiver medo do fracasso, a gente não vai estar colocando a nossa fé em prática. E automaticamente a gente vai ficar morno. A gente vai viver na zona do nosso conforto. E na verdade, a zona do nosso conforto, às vezes, ela nem é tão confortável assim. Eu estava lendo ontem isso no livro, que fala que a zona de conforto é como se você estivesse em cima de um tonel. Ali tá fedendo, tá cheirando ruim, tá todo mundo falando, sai daí. Tem pessoa que Uhum. tá na zona de conforto da bebida, tem pessoa que tá na zona de conforto ali do emprego estável, tem gente que tá naquela zona de conforto do vício, de estar acima do peso, e ela tá lá confortável. Porque quando ela pensa em fazer algo, ela fala, ah, mas e se eu começar uma dieta e eu parar? Aí ela não começa. Ah, mas e se eu começar um novo emprego e for mandado embora? E ela não começa. Então, o medo do fracasso, ele é um dos piores inimigos. O medo, na verdade. O medo do fracasso, ele é uma consequência. Medo e dúvida, eles não estão na mesma frase que fé. Eles não conseguem andar junto. O medo e a dúvida vai anular a sua fé. Cara, as pessoas ligam muito porque pelo que os outros vão achar, né? E às vezes isso vem até dentro de casa. O mesmo exemplo que eu citei anteriormente, da menininha que queria seguir uma outra profissão na vida e de repente acaba fazendo a faculdade só porque o pai quer, sabe? Ah, não, é o sonho do meu pai fazer tal faculdade, então manda ele fazer, sabe? Você tem que seguir seus próprios passos de acordo com o que seu coração mandar, porque vai chegar lá na frente e aí você vai entrar num outro abismo que é o abismo da comparação. E é muito perigoso, porque você acaba comparando seu sucesso com a régua dos outros. O que eu mais vejo as pessoas fazendo, elas procurando dopamina barata. Que seria o quê? A pessoa, ela já trabalha num lugar que ela não está muito feliz. Então, a vida dela acaba sendo aquela rotina maçante, que ela acorda sem disposição, acorda a puta da vida porque tem que levantar. Então, ela entra na rotina dela, ela sempre procura por válvula de escape, que é a dopamina barata. Então a pessoa abre o celular lá no horário de trabalho. E ela começa a rolar o feed, começa a rolar ali o Instagram, começa a rolar o TikTok. E ela começa a ver as blogueiras. Então são 2 horas da tarde, a blogueira já foi pro CrossFit, já fez as unhas e agora tá arrumando o cabelo no salão. E ela olha para a vida dela, fala: pô, são 2 horas da tarde, o que eu fiz até agora? Peguei 1 hora e meia de ônibus e tô aqui com o meu chefe chato e fazendo um monte de tarefas que eu não gosto de fazer. Cara, mas por mais fácil que pareça ser a vida da pessoa, você não sabe o quão realmente foi, sabe? Porque você fica olhando só o palco da pessoa, você não olha para os bastidores. Então você tem aquela mania de sempre medir seu sucesso com a régua dos outros. Às vezes a pessoa tá na página 108 e você tá na 18 ainda. Se você fica olhando para a pessoa que está na página 108 e você está na página 18, você nunca vai conseguir sair da 18 porque você fica olhando só a pessoa. E isso acaba te paralisando. E aí, quais são as consequências? Abaixa a autoestima. E cada vez que sua autoestima não está boa, você começa a perder a vontade da vida, de tentar fazer novos recomeços, inclusive. Aí entra muitos gatilhos emocionais, né, Renan? A pessoa ela fica presa nesse ciclo vicioso de comparação e ela esquece que tem todo um processo. Porque a rede social, ela nada mais é do que aquilo que você quer compartilhar. Você não vai lá na rede social falar que você está brigando com a sua mulher, você não vai lá na rede social falar que você está passando por problema financeiro, você vai lá para mostrar uma foto bonita, uma foto viajando, mas a vida não é só aquilo. Só mostra a parte boa, né? Você não tem uma rede social para mostrar aquilo que tá te fazendo mal. E toda a parte triste, porque tudo que você conquista na sua vida tem o ônus e o bônus. Você vai ter suas recompensas, mas você também vai ter aquela sobrecarga, você vai ter aquele peso. O sucesso pode parecer fácil para quem tá vendo de fora, porque vê os holofotes, vê o dinheiro, vê as riquezas, mas ela não vê tudo, a limitação que aquilo acontece, todas as responsabilidades que acontecem perante a isso. Então a pessoa tem que estar sempre atenta para não se comparar, porque você falou muito, muito legal essa parte do livro. Porque às vezes você está começando a ler o livro agora, aquela pessoa ela está falando sobre mais conhecimento daquele livro, porque ela já leu uma parte maior. Mas às vezes aquela pessoa lá, ela começou a ler 5 anos antes e você está lendo ali há 6 meses. Então você consegue chegar naquela pessoa. Mas se você se comparar, sempre vai ter alguém melhor. Mas ó, preste atenção, sempre vai ter alguém pior também. Então se for para se comparar, compara com você mesmo, da onde você estava, para onde você está hoje. Você pode ter certeza que essa é a melhor comparação que você pode fazer. E a única, inclusive. Tem muita gente que
que gostaria de ter a vida que você tem agora e você não valoriza. Você fica olhando muito para a vida dos outros, mas tem muita gente no mundo que está rezando, orando para ter a vida que você tem. Pessoas às vezes acordam reclamando de um trabalho, de uma vida comum, a gente podemos dizer assim. E quantas pessoas não estão num hospital pedindo simplesmente para acordar, para levantar, para poder andar? E às vezes a pessoa tá tendo tudo isso, ela tem a oportunidade de fazer diferente se a vida dela estiver insatisfeita. Mas aí ela escolhe murmurar, escolhe reclamar, ao invés de realmente tomar uma atitude e fazer diferente, né? Dali por diante. Entrando nesse assunto de comparação, às vezes você vê aquela blogueira, né, aquele influenciador, que ele lê um livro por semana. E aí você vai lá, você tenta pegar no ritmo dele, só que você não vai conseguir, cara. Não é do dia pra noite que você vai conseguir ler um livro por semana, correr 5, 10 quilômetros. Ontem mesmo a gente foi correr. Lembra lá no parque? E eu tô correndo há um tempo, mas esse cara aqui corre muito mais tempo e corre muito rápido. Só que assim, quando eu corro com outras pessoas, eu acho que eu corro rápido. Agora, quando eu corri com ele, eu falei, cara, eu não corro tão rápido assim. Agora, olha o insight que eu peguei disso. É importante você conectar com pessoas que estão acima de você em determinada área. Porque se você só anda com os mais ou menos, cara, você nunca vai conseguir sair daquele platô. É o que a gente comentou no episódio passado do ambiente. Agora, quando você anda com uma pessoa que está numa frequência mais alta, que ela já conquistou coisas que você gostaria de conquistar, fica muito mais fácil. Por isso, fazendo um gancho para o último episódio, é muito importante você se conectar com as pessoas certas e não se comparar, apenas inspirar. Porque quando você acaba se comparando, você acaba deixando um pouco seu propósito de lado, sabe? Exatamente isso. As pessoas que andam com você, as pessoas que você olha na rede social, elas nunca devem ser servir de média comparativa, e sim de inspiração. Porque, como você mesmo falou, o ser humano ele tem a tendência a se comparar. Se você anda com pessoas que não estão vibrando na mesma frequência ou estão abaixo, você sempre vai se achar o bambamã. E você não vai ter influência, não vai ter estímulo nenhum para crescer. Então você vai ficar sempre naquela mesma. Você vai olhar ao seu redor e falar assim, não, tá bom onde eu tô. Tá sempre legal. Agora, quando você vê alguém que tá se destacando, aí você pode ter duas opções. Você vai olhar e vai falar assim: ah, eu sou um. Não sou legal. Não tá legal isso aqui. Ou você pode olhar e falar assim: bacana, eu posso melhorar nisso daí. A gente sempre tem duas formas de enxergar qualquer situação. A gente pode enxergar nosso problema como dificuldade ou como oportunidade de aprendizado. A gente pode enxergar o sucesso do outro como inspiração ou como detrimento pessoal. Tudo a gente vai ter dois pontos de vista. Afinal, a gente tem dois olhos. Você vê agora. A corrida de ontem foi engraçado, porque você vê como que é. Eu falei pra você, quando eu corria, eu achava que eu corria muito rápido. E eu fui correr com meu padrasto na praia e aconteceu o que aconteceu com você. Eu achava que ele tava parado tinha um tempo, e eu achava que eu tava balando. Ele falou, vamos correr comigo na praia? E eu comecei a correr, e eu corria lá no pace de 6 minutos, mais ou menos, achava que eu tava voando. E ele começou a correr, ele começou a ir na minha frente, eu comecei a acompanhar ele no começo, passou uns 600 metros, já não aguentava mais. E ele foi até a ponta da praia, eu já parei na metade, cansado, não aguentava mais, muito mais devagar. Morrendo já. Voltei e ele me alcançou antes de terminar onde a gente saiu. Eu falei, meu Deus, eu achava que eu corria rápido, o cara corre muito mais rápido que eu. Só que aí eu fui desenvolvendo, né? Isso me desafiou a fazer melhor. E ontem aconteceu com você. Mas eu comecei antes a corrida, eu comecei com uma frequência maior. E é aquilo. Se você faz todo dia, você faz com frequência, você vai ficar bom naquilo que você consegue, que você quer, né? Na verdade. Boa. E você acha que tem uma hora certa para recomeçar? Quando que é a hora certa para recomeçar? Hoje, agora. Quando você decide é a hora certa. Você não precisa esperar um gancho, você tá preparado. Porque tem gente que vai morrer esperando estar preparado para começar alguma coisa ou para recomeçar. Ela, não, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar isso. É aquilo. Se eu fosse escolher estar preparado, com certeza eu estaria no primeiro nível ainda. Eu poderia estar na mesma empresa, trabalhando no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, conversando com as mesmas pessoas. Eu ia estar naquele ambiente, eu vou esperar estar preparado para isso. E eu não ia ter tentado, eu não ia ter aprendido. Porque o medo de muita gente é recomeçar e dar errado. Passar fome. Oh, mas e se você passar fome? E se você ficar sem trabalho? Pessoal, escuta isso aí. A chance de você parar debaixo da ponte é muito pouca. É quase zero. Boa. Sim ou não? Com certeza. As pessoas que estão lá, elas sofrem por algum tipo de vício, elas têm algum problema muito maior do que exatamente financeiro. Então, assim, por problema financeiro, isso não vai te acontecer. Você pode ter certeza que você vai colocar ideias em práticas e nos momentos de maiores dificuldades é onde vem as melhores ideias, as melhores saídas. E eu jamais imaginaria vencer o que eu venci. Se Deus olhasse para mim e falasse assim, Kaique, você vai passar por isso aqui. Eu falar, meu Deus, sai fora, para por aqui, eu tô bom aqui, deixa eu no meu trabalho, porque eu não vou conseguir passar por tudo isso. Mas depois que você passa, você percebe que consegue. Boa. Você não pode mudar a sua vida do dia para a noite. É o que a gente comentou. Tem todo um esforço por trás disso que as pessoas só quando miram no palco elas não veem.
mas você pode mudar a direção. Você pode mudar a rota, inclusive. A conversão. Isso. E o que eu vejo aqui são muitos pontos de inflexão. O que seria um ponto de inflexão? Na matemática, é quando o ponto ele acaba se tornando uma outra direção. Então, por exemplo, tem um gráfico que está numa linha, em determinado momento, por algum motivo, ele acabou mudando a direção dele, que é o que acontece na nossa vida. Você falou sobre os recomeços. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu trabalhava em um escritório de advocacia, e eu tava naquele ritmo hipnótico. Eu não gostava do que fazia, acordar. Sabe quando você acorda e já imagina você voltando para a cama quando você chega em casa? E eu acredito que é o que muitas pessoas estão passando por hoje. Não trabalhava legal, não trabalhava feliz, pegava ali transporte público lotado, não gostava do que fazia. E aí teve um momento que eu fui demitido desse escritório. Mesmo não gostando do que eu fazia, eu me senti com medo. Só que foi a melhor coisa que eu fiz, porque ao ser demitido, eu já me conectei com outras pessoas que me ensinaram o que eu sei e que hoje me ajudaram a construir a empresa que eu tenho hoje. Então, muitas pessoas de casa olham e falam, poxa, eu fui demitido ou aquele negócio não deu certo para mim. Mas, na verdade, se você parar para ver, é um pedido da vida para você mudar de direção que só daqui uns 2, 5 anos você vai entender. É basicamente o seguinte. Quando você estiver passando pelo processo, muitas das vezes você não vai entender. Quando eu estava lá no fundo do poço, eu não entendia por que estava me acontecendo aquilo. Eu olhava todas as situações, todas as portas pareciam fechadas para mim e eu procurava entender o porquê de tudo isso. Na hora que você está passando, você não entende. Mas quando você supera, você entende cada detalhe. Você vê a perfeição de Deus nos ensinamentos, a perfeição das adversidades que acontecem para te fazer crescer. E eu vou te falar um trunfo, viu, Renan? Você falou sobre você ter saído do seu trabalho, você ter sido demitido e ter se conectado com pessoas. O maior segredo para você perder o medo do recomeço e você ter certeza que você vai dar certo na sua vida, você tem que servir as pessoas. O que fez eu me levantar todas as vezes foi a minha vontade de servir as pessoas. Você servir vai te abrir portas que nada mais nessa vida consegue abrir. O próprio Jesus disse, se você quiser ser o maior, seja servo de todos. Porque quando você serve, as pessoas elas se sentem na obrigação de fazer algo por você. Mas não faça por interesse, porque todo interesse vai dar errado um dia ou outro. Se você fizer com todo o coração, com boa vontade, você pode ter certeza que nada vai te parar. Você pode passar por dificuldades, você pode passar por aflições, mas você vai conseguir vencer. Pode falar para as pessoas que estão prestes a recomeçar qual que é o passo a passo que ela precisa fazer? Eu acho que a primeira parte é se desapegar daquilo que ela quer. Ela tem que estar aberta àquilo que vai vir. Desapego é muito importante. É a primeira coisa. De ambiente, de bens Pessoas, materiais, lugares. de tudo. Renan, o meu maior recomeço agora, eu tava com um cachê estipulado de R$ 2.000 a hora. Eu larguei tudo pra vender paçoquinha no Farol a R$ 1. Eu trabalhava 4, 5 horas pra ganhar R$ 70. Meu cachê tava estipulado em R$ 2.000 por 1 hora. Com fama, com bebida, com tudo que eu queria. Lembrando que você optou parar. Parar, você não quis mais continuar. A galera pensa que, não, aconteceu alguma coisa. Não, o cara optou parar, largar esse cachê de R$ 2.000 1 hora. E isso, juntar final de semana, festa de semana também, no mês dá um montante bacana. Eu tava com festas até o final do ano que já estavam fechadas, tinha outras que estavam para fechar, mas quando eu passei por esse processo, eu larguei de mão. Muita gente mandou mensagem, muita gente, e aí, ô mestre do Mago, você tá sumido? O que tá acontecendo? Só que eu realmente tava me desapegando já. Não foi de um dia no dia pro outro, como muita gente pensa. Ele parou. Não, eu toquei numa festa pra 12.000 pessoas. A última festa em São Paulo foi pra mais de 10.000 pessoas. Então, assim, eu tava literalmente no auge, tocando em eventos com artistas que já estão há anos no mercado. Festa gigantesca. E eu tinha todo um trabalho já de marketing estruturado pra me fazer dali por diante. A minha meta do ano que tinha se passado, era exatamente tocar naquela festa. E eu consegui. E eu sei que todas as metas que eu tinha colocado, eu tinha conseguido. Eu vi um caminho traçado, tanto que, assim, as pessoas confiaram no meu projeto não à toa. Eu não conhecia ninguém. Muita gente acha que eu tinha contato. Muita gente acha que eu tinha conhecidos. Quando eu comecei, eu não conhecia ninguém. Eu conhecia só o meu professor. Só. E ele não me apresentou pra ninguém que eu conheço. Então, quanto que o meu ato de servir, de procurar servir as pessoas, não abriram portas. Toda vez que eu ia trabalhar, eu procurava servir da melhor maneira, Renan. Então, assim, se você servir, você pode ter certeza que vai dar certo. A maior dica pra você é desapega do passado, desapega do que você tá esperando. Porque você vai ter que tirar muita coisa.
muita coisa da sua vida você vai tirar. Eu tava morando com a minha mãe, eu fiquei duas semanas na casa da minha mãe. Eu tinha comida, eu tinha tudo certo, eu tinha minha provisão lá que eu ia precisar. Minha mãe não queria que eu me preocupasse com nada. Eu saí do incerto, fui parar em outra cidade devendo R$ 13 da carona. Eu recomecei do zero. Do zero não, eu tava devendo R$ 50 mil e R$ 13 da carona. R$ 50 mil era por fora. E ali com o que eu tinha no bolso, eu só consegui pagar a carona. Muita gente não entende, você fez loucura. Mas quando você tá buscando, quando você tá indo na sua direção, Deus ele vai abrir portas que você não consegue. Tem coisa que é sua parte. O impossível é com Deus. O possível, Deus vai pedir pra você. Então anota essa. Se você quer fazer, se você quer recomeçar, faz a sua parte. Deixa o impossível na mão de Deus que ele vai prover. Não peça a Deus para guiar seus passos se você não estiver disposto a mover seus pés. Essa frase foi muito forte, né? Eu ouvi ela de você e ela move muito, né? Porque a gente tem que entender que a gente tem que estar disposto. Eu pedi mudança pra Deus. Eu lembro que eu vi numa pregação do Thiago Brunet, e isso eu ainda tava no começo ali do último prejuízo. E ele falou, pede pra Deus mudar o seu caminho, pra ele te moldar, mas só pede se você tiver certeza que ele quer mudar na sua vida. Ali, eu só tava com prejuízo financeiro, e eu vou te falar, tava no mamão com açúcar, porque eu tava no prejuízo ali mais ou menos de R$ 10 mil. Depois que eu pedi pra Deus mudar a minha vida, tudo que eu pensava que tava dando certo foi por água abaixo. Caiu nos meus próprios olhos. Eu fui do céu ao inferno em menos de um mês. Uma oração muda sua trajetória. Uma oração muda seu destino. Faz, mas tenha certeza do que você quer. Porque Deus ele não brinca. Se você pedir, ele vai fazer. Deus ele não é invasor. Deus ele não entra pela brecha da porta. Isso aí quem faz é o diabo. Deus ele abre, ele entra pela porta que você abre. Anota essa daí. Cara, e muitas pessoas passam por momentos difíceis e começam a questionar Deus. Mas, na verdade, se rebobinar para 2 semanas atrás, foi ela mesma que pediu para ser forte, para ser corajosa e destemida, e agora você está sendo colocado à prova. Você tem que ter certeza daquilo que você pede. Porque é aquilo, né? Isso tá no filme do Todo-Poderoso 2, que a pessoa tá pedindo coisas pra Deus, e ela fala, mas Deus não tá me atendendo. Aí Deus, na forma de homem, lá fala pra ela, você me pediu paciência, eu te dei a oportunidade de ser paciente. Você me pediu família unida, eu te dei a oportunidade de você unir a família. Então, como que você enxerga a sua situação? Como eu falei, a gente tem 2 olhos, 2 oportunidades de enxergar. Você pode ver do lado bom ou do lado ruim. Isso é pra tudo na vida. As metáforas são enormes, os ditados são enormes. Você vai ver o copo meio cheio ou meio vazio. Você vai ver o lado bom ou o lado ruim. Você tem a opção, a ótica é sua. O que você pensa vai se tornar realidade uma hora ou outra. Se você pensar que aquilo vai te trazer coisas ruins, adivinha o que vai acontecer? Trazer coisas ruins. Se você pensar que aquilo vai te trazer uma coisa boa, vai te trazer uma coisa boa. Independente do deserto que eu tava passando. Eu tava lá, sem saber o que eu ia fazer. Eu não sabia o que eu ia comer no outro dia. Mas eu confiava que ia dar certo. E dito e feito. No outro dia eu comecei a trabalhar sem ter R$ 1 no bolso, sem conseguir nada. Eu comecei a ganhar dinheiro e as coisas começaram a acontecer. Agora me fala. A pessoa às vezes vai enxergar e fala, pô, lá, fácil demais pra ele. Mas o processo que a gente passa, só a gente sabe o quanto difícil que é. Todo mundo começa a te enxergar quando você está se destacando. Ninguém vai te enxergar lá no fundo do poço. Todo mundo vai passar por cima. Agora, quando você começar a estiver subindo os degraus, eles vão olhar e vão falar, nossa, ele já tá ali, muito fácil. Agora, quando estiver lá embaixo, ninguém nem vai saber que você existe. Você tem que saber a ótica que você vai olhar para si mesmo. Porque as pessoas elas vão te criticar dando certo ou errado. O recomeço ele vai ser difícil para todo mundo. Não estamos vindo aqui te prometendo um mar de rosas. Mas você pode ter certeza. O que você pensa vai se tornar realidade. Tudo que você pensa com frequência vai chegar até você. Não adianta. Isso faz parte da nossa vida. Você se torna aquilo que você pensa todos os dias. Boa, sensacional. E isso praticamente você falou também está remetido à lei da atração, que também está na Bíblia, referente a isso. Vários versículos bíblicos, se você quiser depois eu posso comentar. Sim, porque é aquilo, seu corpo nunca estará onde sua mente nunca esteve. Então, para a gente estar fazendo esse podcast hoje, a gente já visualizou. Ele teve um começo, ele foi uma semente, foi plantada, foi regada e aqui a gente consegue ver essa semente dando os frutos. Então, muitas coisas da sua vida você precisa visualizar antes de ter, porque a lei da atração ela é muito forte. Para mim, ela funciona de 2 formas. A primeira parte que você consegue atrair na força do seu pensamento aquilo que você deseja e de uma maneira ali sobrenatural, digamos assim. E a segunda parte, olhando por um viés mais racional, é que você consegue atrair as coisas através do que você está focando. Porque é aquilo, tudo que você foca expande. Então, às vezes, você quer comprar muito um carro, por exemplo. Então, você começa a ver mais esse carro. Inclusive, você vê esse carro até mais vezes na rua, da cor que você quer.
E aquilo que você consegue focar, você expande mais. Então, automaticamente, sua cabeça vai trabalhar. Pô, o que que eu preciso fazer para comprar aquele carro? Quais são aqueles projetos que eu preciso fazer? Ah, eu preciso me qualificar mais, melhorar a minha mão de obra. Ah, eu preciso abrir um negócio, preciso começar a vender alguns outros produtos. Então, automaticamente, sua mente começa a trabalhar para tudo aquilo dar certo. Então, eu acredito dessas duas formas. Inclusive, se você não sabe nada sobre a lei da atração, tem um filme muito interessante que chama Um Segredo. Você já assistiu esse filme? Já assisti. Os dois. Os dois, Tem o dois, né? documentário e o Filme filme. mesmo. Cara, sensacional, recomendo para todo mundo que tá em casa assistir esse filme, que você vai entender mais sobre a lei da atração e como ela funciona. Isso tá na Bíblia, então assim, é muito forte. A gente sempre vai entrar nesse debate que tudo que mistificam hoje, ou que falam hoje, a Bíblia já está escrita há milênios, e já está escrito lá. Na Bíblia está escrito o seguinte: como pensei, se sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então isso está escrito há milênios. Se você está pensando, se você determina que aquilo vai acontecer, vai acontecer. Novamente na tecla, não é do dia para o outro. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. As coisas vão acontecer. Não é você pensar hoje, eu vou conseguir aquele carro, amanhã você vai conseguir. Mas se você colocar na sua cabeça, você determinar e você for atrás, você pode ter certeza que você vai conseguir. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você pensa e com aquilo que você fala, porque está escrito também: a morte e a vida está no poder da língua. A gente tem que vigiar nossos pensamentos, a gente tem que vigiar nossas palavras e, consequentemente, as nossas atitudes. A gente vai moldar as nossas atitudes mediante o que a gente está pensando. A gente é aquilo que a gente pensa. E você aí que está gostando desse episódio, vou convidar você a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho das notificações e também dar aquele like, aquele joinha, porque nos ajuda a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. O YouTube entende que é relevante e faz esse vídeo chegar para mais pessoas. E também, ó, siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok. Vou deixar aqui na tela como é que você vai encontrar a gente, mas basta você colocar Rota 10X que você consegue encontrar a gente em qualquer plataforma, não é, Kaique? Isso mesmo, Renan. Caicão, pra gente finalizar aqui, com certeza a galera deve estar com a cabeça explodindo em casa, com tanto de conhecimentos que foram passados aqui. Mas eu quero saber de você, o que que você falaria para aquela pessoa que está prestes a tomar uma decisão de recomeço e tá ali, normal, com aquele medo de fracasso, aquele medo do que os outros vão falar, não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, tá quase se paralisando pelo medo. A gente não pode deixar se paralisar. O medo tem que ser um sinal de alerta, mas não pode paralisar. O que que você diria para essa pessoa? Primeira das coisas, eu acho que a mais importante, que foi o que me ajudou: coloca a sua confiança somente em Deus. O homem é falho, o homem vai errar com você, o homem vai te decepcionar, mas Deus, ele não falha. Então, a primeira de todos, o topo da lista: entrega seu caminho a Deus, confia no Senhor e ele vai te prosperar, ele vai fazer você crescer, porque tá escrito. E o segundo que eu ia falar: pega a Bíblia como manual de vida, leia. Se você não conhece nada, começa a ler Salmos e Provérbios. Salmos é para te ajudar nas dificuldades da sua vida emocional e Provérbios é para te dar sabedoria da vida. E depois começa a estudar a história de Jesus. Você pode não acreditar, você pode não crer, mas o que Jesus fez, o que o nosso Senhor Jesus fez, está escrito e está sendo compartilhado há mais de 2000 anos. Ele já não está mais aqui entre nós há 2000 anos. A mensagem dele ainda é propagada, ainda é divulgada e vidas ainda são transformadas por conta dele. Então, por mais que você não acredite, você tem que respeitar e você tem que modelar o que ele fez para você se dar melhor na sua vida. E você pode ter certeza que ele vai te acompanhar. Se ajoelha no chão, entrega o caminho para Deus e vai na frente. Você pode passar por dificuldade, mas ele promete na palavra dele que ele seria conosco até o final. E ele vai ser contigo se você confiar e se entregar para ele. Cara, bom demais, gostei Muito bom. bastante, excelente podcast. E pessoal, semana que vem a gente vai começar a trazer os convidados aqui pra gente bater aquele papo legal, saber mais sobre a vida das pessoas, o que elas fizeram, quais foram as dificuldades que elas passaram para poder chegar ao nível que elas chegaram. Então não perca por nada esse episódio, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você ficar por dentro. E além disso, tem o Instagram, tem o TikTok, que a gente sempre vai postar atualizações, beleza? Vem com a gente, não perca essas oportunidades, tá bom? Porque isso aqui é para te fazer crescer e não se frustrar tanto quanto a gente se frustrou. Muito obrigado pela sua audiência e te esperamos nos próximos episódios. Até mais. Roda a vinheta.